nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, quero aqui externar minha alegria e minha gratidão de poder estar aqui nessa noite, adorando a Deus juntamente com os irmãos, e conhecendo uma família que eu tenho a convicção de que nós iremos junto morar com Deus. Amém? Enquanto eu continuo aqui meus agradecimentos, você localiza o texto que se encontra no livro de Jó. O seu capítulo é o 14 e o seu versículo é o versículo de número 7. Jó, capítulo 14, versículo é o versículo de número 7. Quero aqui agradecer ao meu amigo aqui, Renan, pelo convite. Conheço o Renan há bastante tempo. Militei ali um bom tempo com o pai dele, na época era o diácono Rafael, hoje é presbítero Rafael. Uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, e sinto um pouco de falta, né? Porque quando a gente estava ali junto no mesmo ministério, durante a semana, a gente sempre ia lá. Tinha jogo do Flamengo, né? O diácono Rafael sempre, saudade daquela coca. Manda um abraço para ele, Renan. Ele sempre comprava uma coca lá pra gente ver o jogo do Flamengo. Só que hoje a nossa vida é muito corrida, né? Quando a gente faz parte do mesmo ministério, a gente tem mais acidez assim, de estar junto com as pessoas. Porém, agora em outro, fica um pouco difícil, mas eu vou aparecer lá. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida do Renan, que Deus abençoe. Para quem não me conhece, eu sou obreiro Adilson, eu sou oriundo ali do Ministério Chamar, geograficamente fica ali no Parque Paranhos, presidido pelo pastor Odion Chagas. Eu congrego lá, mas eu moro aqui pertinho, aqui na Rua B, e meu amigo Aleph veio juntamente comigo aqui para nós estar adorando o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Livro de Jó, capítulo 14, versículo de número 7? Está escrito assim, ó: porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovarão e não cessarão o seu renovo, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará novamente. Amém? Essa é a nossa leitura para a nossa meditação. Essa é a leitura para a nossa meditação. Irmão, ao adentrar pelas portas ali, Deus, Ele já veio falando comigo desde o momento que o nosso amigo Renan fez o convite para poder transmitir algo aqui nessa noite para nossas vidas. Já foi aqui pronunciado, né, sobre Jó, seu capítulo 42, e Deus ele vem confirmando aquilo que Ele quer falar conosco aqui nessa noite. Prometo aqui ser bastante sucinto na minha fala, mas eu irei fazer aqui uma breve introdução, e quando nós entrar aqui no capítulo 14, versículo de número 7, a gente finaliza. Mas não tem como eu entrar no capítulo 14 sem antes eu voltar alguns versículos, ou melhor, alguns capítulos, e eu retornarei no capítulo 1. Você quer conhecer um pouco da vida de Jó? Você leia o capítulo 1 e o capítulo 2. Você vai ter bastante conhecimento de quem era Jó e quem foi Jó. Jó, ele vivenciou em um período a qual onde muitos consideram como um período patriarcal. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 46, verso de número 13, você vai ver mencionar a respeito da pessoa de Jó. Jó ele vai vivenciar nesse período, só que no capítulo 1 vem trazer um pouco da biografia, da personalidade, de quem era Jó, verdadeiramente quem foi Jó e quem era Jó. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver a partir do verso 1 que Jó ele residia em Uz. Jó ele era um homem a qual onde a Bíblia vem mencionar perfeito, reto, justo,
temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que Jó, ele tinha-se 10 filhos. Jó, ele tinha-se 10 filhos. Ele vai ter 7 filhos e 3 filhas. Jó, ele vai ter 7 filhos e vai ter 3 filhas. A Bíblia vai dizer que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente Médio. Naquela época não existia ninguém igual a Jó. Jó, ele automaticamente era o homem mais rico daquela terra. E não por ser o homem mais rico daquela terra, mas o que me chama a atenção naquele exato momento é a característica com a onde a Bíblia vem trazer a respeito da personalidade de Jó, quando vai falar que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem sincero e um homem que se desviava-se do mal, um homem que tinha tudo a qual ele queria financeiramente, mas era um homem que servia a Deus. E a Bíblia vem dizer que Jó, ele agora, todos os dias pela manhã, ele se levantava e iria oferecer sacrifício pela vida dos seus filhos. Jó, ele iria oferecer sacrifício pela vida dos seus filhos. Jó vai colocar no seu coração assim: talvez nesse dia ou no dia anterior, os meus filhos fez alguma coisa que desagradou a Deus. Talvez no seu pensamento, então eu vou ir sacrificar a Deus pela vida dos meus filhos. Jó, em momento algum a Bíblia vai dizer que viu os teus filhos pecando, os teus filhos errando, nem tampouco ouviu. Mas Jó, ele vai oferecer um sacrifício a Deus, porque talmente os seus filhos pecou em pensamento e transgrediu contra Deus. Então Jó, ele era um verdadeiro, nós podemos se dizer, adorador, porque não adorava a Deus pelaquilo que ele proporcionava ou por aquilo que ele fazia, mas sim adorava a Deus na sua essência de adorador. Só que a Bíblia vai dizer que agora Jó, ele vivia ali tranquilamente, sacrificava a Deus pela manhã, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem de caráter. Só que um certo dia, a Bíblia vai dizer que o inimigo, Satanás, ele vai se infiltrar no meio dos anjos e vai ir até a Deus, juntamente com eles. Como que Satanás consegue se infiltrar no meio dos anjos e os anjos não conseguem perceber que Satanás estava no meio deles, a ponto de Paulo, quando escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele vai mencionar que Satanás, ele tem como se transfigurar em anjo de luz. Então eu imagino que Satanás se transfigura e os anjos não conseguem perceber que Satanás está ali no meio. Só que quando ele chega perante de Deus, aí as coisas mudam, porque quando chega perante Deus, a primeira coisa que Deus fala é: de onde tu vens, Satanás? Eu imagino os anjos olhando assim, ficando um pouco pasmo, conjecturando. Por quê? Porque quando chega na presença de Deus, não tem como se esconder. Quando chega na presença de Deus, não tem como se disfarçar. Quando chega na presença de Deus, ele sabe verdadeiramente quem eu sou, não só aqui dentro, mas ele sabe também quem eu sou lá fora. E a pergunta de Deus é: de onde tu vens? E ele vai dizer: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus vai dizer assim: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, sincero e que se desvia do mal. Uma coisa é eu falar do meu amigo Aleph, que conheço ele aproximadamente 30, 40, talvez 50%, porque eu não conheço o Aleph na sua totalidade, porque eu não moro e não convivo com ele no dia a dia, mas eu conheço um pouco de quem é Aleph. Só que Deus é diferente, ele conhece cada um de nós na sua totalidade, e agora é Deus que está falando de alguém carnal e está dizendo assim: ó, ele é
é íntegro, ele é reto, ele é sincero e ele também se desvia do mal. Se nessa noite Deus falar da sua biografia nesse culto, o que é que Deus iria descrever de verdadeiramente quem sou eu e de verdadeiramente quem é você? Porque uma coisa é eu conhecer alguém aqui dentro, difícil é eu conhecer na sua totalidade pelo lado de dentro de quem essa pessoa é, e Deus conhece. Aí Satanás vai olhar para Deus e vai responder a seguinte palavra assim: também tu cercaste ele de bens. Satanás está dizendo assim para Deus: ele é isso tudo aí que você está falando, porque tudo que ele quer, ele tem, e além de você cercar ele de bem, você também cercou a casa dele. Satanás, ele é o pai da mentira, e a Bíblia diz isso, mas aqui ele falou uma grande verdade. E qual foi a verdade? Que Deus não só cercou Jó, mas também cercou a tua casa e cercou a tua família. E eu já inicio aqui com uma grande palavra profética para a tua vida. Você acha que você está de pé até hoje por quê? Você acha que você está de pé até hoje por causa da tua força? Você acha que você está de pé até hoje porque talvez você é bonito? Você acha que você está de pé até hoje unicamente por causa de quê? Você só está de pé até hoje porque Deus cercou a tua vida. A tua família só está de pé até hoje porque Deus cercou a tua casa. E todos aqueles que Deus cerca, Ele guarda. Todos aqueles que Deus cerca, Ele cuida. E a palavra de Deus nessa noite é para a tua vida, pode ficar tranquilo, que no momento que você está servindo a Deus aqui dentro do templo, Ele já cercou a tua casa. Ele cercou a tua casa com quê? Com sangue precioso e carmesim, autenticando, colocando uma marca, assim como aconteceu lá no livro de Êxodo, que Deus deu uma ordem para Moisés: sacrifique um cordeiro do lado de dentro e coloque o sangue no umbral da porta, porque à meia-noite o destruidor vai vir, e aonde não tiver o sangue na porta e o cordeiro de dentro, ele lá entrar e irá destruir todos os primogênitos. Eu imagino nos dias de hoje o inimigo, ele preparando um grande ataque contra a nossa casa e contra a nossa família nesse exato momento. Só que enquanto ele prepara um ataque, ele até prepara e vai, mas quando chega lá, meu irmão, a marca que está lá não é marca de cabra, não é marca de bode, mas é do leão da tribo de Judá, que está guardando a tua família. Aleluia! Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família. Pode ficar tranquilo que os teus filhos não irão morrer nessa situação. Pode ficar tranquilo que os teus pais irão se converter. Pode ficar tranquilo que breve você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás está dizendo assim: ele só é isso tudo porque você cercou ele. Toca naquilo que ele tem. Satanás diz assim: toca naquilo que ele tem, os seus bens, e tu verás se ele vai manter essa integridade perante o Senhor. Aí Deus vai olhar para Satanás e vai dizer assim: pois bem, eu sei quem Jó é, não só por fora, mas por dentro, e eu não preciso tocar em Jó para saber, nem no que ele tem para saber quem ele é. Mas já que você não sabe quem é Jó, eu permito que você vá lá e toca em tudo que ele tem, menos na sua vida. Toca em tudo que ele tem, e você vai saber verdadeiramente quem é que é Jó. Aí Satanás desce. E no momento que ele desce, a primeira coisa que ele vai fazer
é permitir que os inimigos entrem nas propriedades de Jó e mate algum dos seus servos e leva algum dos seus gado cativo. A primeira coisa que o inimigo faz é matar alguns servos de Jó, só deixando sobrar um, e levar os seus gado cativo. E o mensageiro, agora que foi liberto, o que sobrou, vai chegar até Jó e vai dizer assim: Jó, o inimigo entrou na nossa propriedade, matou os teus servos, levou os seus gado, e só sobrou eu para poder te trazer a notícia. Quando o primeiro mensageiro acaba de falar, vai entrar o segundo mensageiro e vai dizer assim: Jó, estava eu e alguns servos no campo cuidando dos teus gado, e de repente vai cair fogo do céu, vai consumir os seus gado, vai consumir algum dos teus servos, e só sobrou eu para poder te trazer essa notícia. Quando pensa que parou por aí, entra o terceiro mensageiro e vai falar: Jó, os inimigos veio e levou o restante do gado que sobrou, matou algum dos teus servos a fio de espada, e só sobrou eu para poder te trazer a notícia. E quando parece que acabou, entra agora o quarto mensageiro com a pior notícia que Jó poderia receber. E qual foi a pior notícia? O quarto mensageiro vai entrar e vai dizer assim: Jó, estávamos eu juntamente com alguns servos e os seus 10 filhos em uma casa, e de repente se levantou um vento direcionado do deserto. Porque esse vento não se levantou de outro lugar, esse vento se levantou logo do deserto, entrou dentro da casa, mexeu com a estrutura, abalou a ponto que veio abaixo, matou os seus 10 filhos, e só sobrou eu para poder te trazer essa notícia. O inimigo olhando aquela situação e falando: ele vai blasfemar contra Deus, ele vai murmurar contra Deus. Só que a primeira coisa que eu aprendo aqui nesses 4 acontecimentos é: por que que o inimigo, no seu primeiro ataque, não foi direto nos filhos de Jó? O que é que Jó mais amava? Era os seus bens, era os seus gado, ou era os seus filhos? O que mais Jó amava era os seus filhos. E por que o primeiro ataque do inimigo não foi direto nos seus filhos, mas o primeiro ataque do inimigo foi direto nos seus gado? Era o inimigo mandando uma mensagem. E qual é a mensagem? O que é que Jó fazia toda manhã? Toda manhã Jó oferecia algum dos seus animais em sacrifício para Deus. Era todo dia, era algo contínuo. Jó oferecia sacrifício para Deus. Então, quando o primeiro ataque do inimigo não é nos filhos de Jó, mas é nos gado de Jó, ele está dizendo nada mais, nada menos assim: eu vou paralisar com aquilo que faz ele adorar a Deus todos os dias pela manhã, e ele não vai ter nada com que possa glorificar esse Deus. O que o inimigo quer fazer é paralisar a tua adoração perante o Senhor. O inimigo quer que você entre para o culto como esse, cheio da presença de Deus, e que você fique quieto, que as lutas, que as dificuldades te paralise, não deixe você glorificar ao nome do Senhor. Aí o inimigo, olhando aquela situação, ele não tem com que sacrificar, ele não tem com que adorar. Aí Jó agora vai pegar e vai rasgar as suas vestes, vai se pegar um saco, se jogar no meio das cinzas, no meio do pó, e o inimigo está olhando e está percebendo assim: o que é que ele vai fazer? Eu já tirei tudo aquilo que ele poderia adorar a Deus, eu agora toquei naquilo que ele mais amava, que é os teus filhos, e o que é que ele vai fazer? Aí Jó se levanta no meio das cinzas e diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor também tomou, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo olha aquilo
e não consegue acreditar. Acreditar em quê? Que Jó não estava adorando a Deus pelaquilo que ele proporcionava para ele, mas que Jó adorava a Deus na sua essência, pelaquilo que ele é. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, que eu vou liberar algo aqui. Isso que está acontecendo na tua vida é Deus permitindo para mostrar para o teu inimigo que com a porta aberta você adora, mas com a porta fechada você também adora. Que com a saúde boa você glorifica, mas tocando na saúde você também adora. Você não adora pelo que ele faz. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite, irmão. Lerá, camando, epitaracaio. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui no nosso meio. E com tudo isso, Jó não blasfêmia. Entra o capítulo de número 2 e parece que o capítulo de número 1 se repete. E por que parece que o capítulo de número 1 se repete? Porque a Bíblia vai dizer que Satanás agora se infiltra no meio dos anjos e vai até Deus. Chegando lá, Deus fala a mesma coisa do capítulo 1. De onde tu vens, Satanás? E ele: de rodear a terra e passear por ela. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem sincero, que se desvia do mal. Satanás fica furioso e está no capítulo de número 2. Vai chegar para Deus e vai falar assim: agora é pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Agora eu quero que você toque nos ossos e na carne dele, e tu verás vai manter essa integridade perante o Senhor. A Bíblia vai dizer que nesse exato momento, Deus olha para Satanás e fala assim: eu não preciso tocar em Jó para saber quem ele é. Eu já conheço quem é Jó, mas eu permito que você vá lá e toca na sua carne, e você vai ver verdadeiramente quem é Jó. Irmão, o pedido do inimigo foi 2. Eu quero que o Senhor toca nos ossos e toca na carne dele. Só que a resposta de Deus foi: você vai lá e vai tocar na carne dele. E a pergunta é: por que Deus não permitiu o inimigo tocar na carne e tocar nos ossos de Jó? Porque quando a Bíblia vai mencionar a respeito de ossos, está se referindo à estrutura, está se referindo à estrutura. Então Deus agora está permitindo Satanás tocar na carne de Jó, mas não permite Satanás tocar na estrutura. Eu não sei o que Deus permitiu acontecer na tua vida, mas pode ficar tranquilo que na tua estrutura não vai ser tocada, não vai ser abalada. E quando eu olho para a estrutura, me faz lembrar o livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13, onde a Bíblia vai dizer assim, que ele era a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos seus construtores. Que pedra angular era essa? Essa pedra angular era a pedra principal que não poderia faltar nas construções. Era a pedra que era a pedra principal. A pedra angular ela colocada na fundação. A pedra angular ela suportava todo o peso e dava direcionamento para a construção. Se a construção não tivesse a pedra angular, a construção não iria ter suportabilidade para poder aguentar e não iria ter um direcionamento para poder continuar. Aí a Bíblia vai dizer assim que Cristo, ele é a pedra angular da igreja. E porque ele é a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada, é porque todo o peso ele suportou por causa de mim e por causa de você. Toda a aflição ele suportou por causa de mim e por causa de você. E qual a aflição foi? Foi ter tomado alguma chicoteada, 39, que dilaceraram as tuas costas, a ponto do Salmo de número 22 nos relatar que dava
para contar os seus ossos. Tudo isso por causa de mim, por causa de você. E não sendo suficiente, transpassaram uma lança no teu corpo. E não sendo suficiente, pregaram os seus pulsos em um madeiro. E não sendo suficiente, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Só que a Bíblia diz: ele é a pedra angular. Ele suportou. E por que ele tinha que suportar? É porque depois da pedra a construção se inicia. E quem é essa construção? Bata no peito e diga: essa construção é eu, essa construção é você. É por isso que até o dia de hoje a igreja não parou. E por que a igreja não parou? Por que o pastor não parou? Por que os obreiros não desistiu? É porque a nossa estrutura está inabalável, firmado na rocha angular. Aí a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, comparando uma parábola: o homem que edifica a tua casa na areia e o outro que edifica na rocha. O que vem para a areia vem também para a rocha. E qual é a diferença? A diferença é onde eu estou edificado. Porque se eu estou edificado na areia, a primeira luta que vem, eu chego para o pastor e falo: toma minha carteirinha, a partir de hoje eu não faço mais parte. Se eu estou edificado na areia, a primeira calúnia, eu largo o meu ministério. Se eu estou edificado na areia, a primeira aprovação, eu volto para o mundo. Mas se eu estou edificado na rocha, o vento até vem, a luta até vem, mas eu permaneço de pé. Aonde é que nós estamos edificados? Se a nossa estrutura é Cristo, permaneça de pé mediante a qualquer luta, permaneça de pé a qualquer dificuldade. E Deus não permite tocar na estrutura de Jó. Eu quero partir para finalizar. A Bíblia vai dizer que nesse exato momento, Satanás desce e vai tocar na carne de Jó, aferindo ele com uma chagas maligna, a ponto de o que sobra para Jó? Apenas um caco de telha para poder passar nas suas feridas. Agora a Bíblia vai dizer que o homem mais rico do Oriente Médio, o homem mais justo do Oriente Médio, agora está irreconhecível. Quem olha para a tua situação não acredita. O que está acontecendo com Jó? E a pergunta é: ele merece? Não. E por que está passando por isso? É porque Deus precisa mostrar para Satanás quem verdadeiramente é Jó. Talvez o que você está passando não é por meritocracia, não é porque você merece, mas é porque Deus precisa mostrar para o teu inimigo quem você verdadeiramente é. E quem verdadeiramente você está servindo e por que você está servindo. Aí a sua mulher vai olhar para a sua situação e vai dizer assim: amaldiçoe esse Deus e morre. Só que essa palavra amaldiçoa, ela tem dois significados. O primeiro significado é amaldiçoa e o segundo significado é abençoa. Se você procurar o dicionário John Stoned ou o dicionário Léxico, você vai ver que essa palavra, ela significa barek, não é bara em gênero, é barek. E barek no dicionário, ele tem dois significados: o primeiro é amaldiçoa e o segundo é abençoa. Então eu acredito que nesse exato momento, essa mulher está olhando para o seu esposo e está dizendo assim: abençoe a esse Deus e morre. Por quê? Porque, irmão, uma coisa é
eu falar da vida de Jó, nesse exato momento que eu sei o que Deus fez pela sua vida. Agora, difícil é eu falar de alguma adversidade quando eu estou passando por ela. Difícil é eu falar de alguma aprovação quando eu estou nela, sem saber e sem ouvir que Deus falou algo que iria mudar e iria fazer. Deus não falou nada até aquele momento. Então, quando essa mulher fala isso, ela está dizendo assim: eu quero que o seu sofrimento e a sua dor acabe, eu quero que isso pare, porque eu sei que você não está aguentando. Aí Jó vai olhar para sua mulher e vai dizer assim: como falas tu como uma louca, aceitaste o bem de Deus e também não aceitaste essa situação. Com tudo isso, Jó não murmurou, Jó não blasfemou contra Deus. Os seus amigos vieram visitar, e agora os seus amigos rasgam sua veste, pega saco, se assenta juntamente com Jó e padece da sua situação. Só que no primeiro dia eles estão tristes, segundo dia eles estão tristes, terceiro dia eles estão tristes, até o sexto, sétimo dia eles estão tristes. Quando chega até o sétimo, um dos seus amigos se levanta e vai dizer: isso não é normal, Jó nesse momento está em pecado, porque isso não é normal. Nós estamos aqui padecendo, pedindo a Deus e nada acontece. Ele fez algo, ele está em pecado. Porque é assim, irmão, tem algumas pessoas que quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, ela acha que nós está em pecado, ela acha que nós está no erro ou nós estamos em desobediência. Só que existe algumas provações que não é por causa do pecado nem por causa do erro. É Deus que quer mostrar para o teu inimigo que você adora ele pelo aquilo que ele é, não pelo aquilo que ele proporciona. Aí nesse exato momento, Jó vai se levantar. Jó estava quieto, ouvindo aquilo tudo, mas ele vai se levantar. E quando Jó se levanta e todo mundo pensa que ele vai blasfemar e pedir a morte ou confessar algum pecado, aí aonde está escrito capítulo 14, versículo 7, Jó se levanta no meio do caos, Jó se levanta todo dolorido, Jó se levanta com tudo perdido, com tudo acabado, e começa a dizer: porque ainda há esperança, porque ainda há esperança, porque ainda há esperança. Levante a mão que eu vim como profeta nessa noite. A tua história não acaba por um momento ruim. Aquilo que Deus tem para a tua vida não termina pelo um dia ruim. Se prepare, porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para o teu ministério, ainda há esperança para a tua vida. Se prepare que ainda essa semana, alabanda rabandu pinique naraguancho alabando pinique naragai. Tem uma graça de Deus aqui, Aleph, tem uma graça de Deus aqui nesse altar. Aquilo que estava perdido não está. Diga para quem está do teu lado: ainda há esperança. Tchau e galácio. Para a árvore que foi cortada, a árvore até foi cortada, mas ainda há esperança para essa árvore. Ainda se renovarão e não cessarão seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pró, se prepare que ao cheiro das águas irá brotar novamente. Aí eu entendo o Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E quem é que é esse ribeiro? João capítulo de número 4. Mulher, se você beber dessa água aí, essa água vai trazer sede novamente, mas se você beber da fonte que eu der, nunca mais terá sede. O ribeiro é Cristo, e mesmo que a árvore está cortada, mas se está no ribeiro, levante a mão, e eu finalizo agora. Levante a mão,
Se prepare para vivenciar o ano do recomeço, a semana do recomeço, porque vai voltar a crescer. Nove horas eu retorno o microfone para quem é de direito. Só que essa árvore, mesmo cortada, ela só terá crescimento se ela estiver junto ao ribeiro. Se nessa noite, o alcance da minha voz, tiver alguém que se afastou desse ribeiro, é noite de voltar. A obra que Deus tem na sua vida não se findou ainda. A obra que Deus tem na sua família ainda não acabou. O ministério que Deus tem contigo não parou ainda. Mas é noite de você voltar para perto do ribeiro. Porque longe do ribeiro você está correndo um grande perigo de morte. O nosso corpo não consegue ficar mais de 5 dias sem beber algum líquido, e esse líquido se chama água. Há quanto tempo você está longe desse ribeiro espiritualmente? O sinal vermelho já foi ligado e eu não vim aqui para te colocar medo, mas eu vim aqui para te trazer uma verdade. É noite de você voltar para esse ribeiro, abastecer a sua vida e continuar o ministério que Deus tem contigo. Mas isso não depende do pregador, do dirigente, nem do pastor. Depende de você. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas as coisas só vão continuar ou voltarão a dar certo quando você acertar a sua vida de volta para o ribeiro. E nessa noite Ele está aqui. E como a nossa irmã falou aqui, no capítulo 42, Jó fala assim: antes eu conhecia de ouvir, hoje eu sei quem verdadeiramente é Deus. Isso é para você ter a convicção de quem verdadeiramente é o seu Deus. Não tem como falar de cura se eu nunca ficar enfermo. Não tem como falar de provisão se eu nunca passar escassez. Então entenda que tudo isso é um propósito de Deus para a obra se cumprir na sua vida. E que Deus abençoe a vida de todos. Amém.